Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa nossa primeira edição do Plantão Glorioso, também pré-jogo, mas a gente vem trazer uma notícia importante, né? Possibilidade de retirada da pista de atletismo do Nilton Santos é real. Essa notícia foi trazida em primeira mão pelo Anselmo Góes no jornal O Globo. E o que isso implica imediatamente para o Botafogo, temporada que vem? Vamos discutir sobre a possibilidade da retirada da pista de atletismo, o que realmente é real, quanto tempo pode demorar isso. Vamos falar tudo sobre esse procedimento que é realmente um sonho, uma vontade da torcida do Botafogo e principalmente do John Textor. E é claro, aquecimento para Botafogo e Bahia daqui a pouquinho, 16 horas, você vai saber tudo sobre o nosso rival e sobre o time que vai a campo também depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, ligadinhos aqui na primeira edição do Plantão do GG. Já peço a você, deixa o like, se inscreva aqui no canal. O canal tá crescendo, o canal chegou à marca aí dos 110 mil inscritos. A gente agradece demais a cada um de vocês e vamos seguindo o rumo do Botafogo, né? Não pode parar de crescer. Vamos lá, vamos falar aqui de glorioso, mas antes, uma notícia que eu tenho certeza muita gente que leu vibrou, ficou muito feliz, porque o estádio Nilton Santos, ele pode ser um verdadeiro caldeirão, essa é que é a verdade, né? Um verdadeiro caldeirão. Para isso, tem que deixar de ser estádio olímpico. Não faz o menor sentido o Nilton Santos há muito tempo ser um estádio olímpico, sendo que no complexo do Maracanã existe o Célio de Barros. Ah, se tem investimento, se não tem investimento, isso não é problema do Botafogo. O Botafogo tem que cuidar dos seus interesses. E o interesse do Botafogo no momento é a remoção da pista de atletismo para poder aproximar o torcedor do campo, para que o Nilton Santos realmente seja um estádio do Botafogo, com a cara do Botafogo, fazendo pressão no adversário. O adversário tem que ter medo de jogar no Nilton Santos, né? No início a grama sintética ela foi desfavorável aos adversários, agora não vai ser mais, porque tem o Atlético Paranaense, tem o Palmeiras, vai ter o Atlético Mineiro, o Botafogo. Então daqui a pouco você vai ter metade dos gramados, já que ninguém consegue dar conta de grama natural, né? Metade dos gramados aí de grama sintética. Então não vai ser mais nenhum fator de desequilíbrio, e nem é mais, na verdade, né? É o fator para quem joga futebol. Para quem não joga fica realmente difícil. Agora, a notícia trazida pelo jornal o Globo, pelo Anselmo Góes, vamos lá, vamos aos fatos, né? O Eduardo Paes é favorável, tá? Já se manifestou favorável à retirada da pista de atletismo, só que essa pista precisa ser transferida para uma outra praça no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, de preferência. E amanhã, segunda-feira, haverá uma reunião com o governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, para tocar esse projeto. O Célio de Barros, antes do erguimento do estádio Nilton Santos, que era o estádio olímpico João Avelange, né? O Célio de Barros sempre foi a praça principal das competições de atletismo no Brasil. Há muito tempo a gente não vê a utilização, por exemplo, desde quase das Olimpíadas de 2016, que a gente não vê a utilização da pista de atletismo do Nilton Santos. Então, assim, é importante manter uma pista de atletismo na Praça do Rio de Janeiro? Sim, eu sei que é importante, tá? Agora, não dá para essa pista ser no estádio do Botafogo se você tem um complexo dentro do Maracanã que abrange esse esporte. O estádio Nilton Santos é um estádio de futebol. Futebol. Como diz o Muricy Ramalho, é futebol. Maracanã também é estádio de futebol, só que o Célio de Barros fica no complexo. Então não interfere, não influencia no estádio do Maracanã. Então para que atrapalhar um time no Rio de Janeiro, podendo não atrapalhar ninguém? Não é ajudar outro, não, é não atrapalhar mais ninguém. Agora, como o Eduardo Paes, prefeito do Rio, assinou a transferência da concessão do estádio Nilton Santos para Botafogo SAF, agora não é mais a companhia Botafogo, Botafogo Associação, então há um interesse, não vou dizer uma pressa, até porque isso precisa ser planejado, mas há um interesse muito maior e uma pressão muito maior, e essa reunião amanhã com o governador do estado pode nos trazer boas notícias, tá? O que isso implica imediatamente para o Botafogo? Nada, porque não vai ser imediato.
o governador pode até dar o ok, mas isso não será imediato, tá? Para o Botafogo parar o estádio Newton Santos, porque tem que parar por pelo menos uns 4 meses. 4 meses. O Botafogo precisa planejar isso. Se tudo der certo, vamos lá, num cenário favorabilíssimo, se tudo der certo, o Botafogo conseguindo na reunião de amanhã com o governador do estado adiantar muita coisa para, sei lá, daqui a 1, 2 meses, estar assinando a transferência e a autorização da retirada da pista de atletismo do Newton Santos para o Célio de Barros, porque aí é algo que é da competência da Prefeitura do Rio de Janeiro e passa para ser de competência do Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, precisa envolver prefeito e governador. Se isso acontecer nos próximos meses, tá? O Botafogo ele precisa planejar ficar 4 meses sem o seu estádio. Isso não é fácil. Vamos lá. Campeonato Brasileiro terminando agora no final de novembro. Final de novembro. O Botafogo, na melhor das hipóteses, tá, gente? Iniciando essas obras em dezembro, seria o melhor dos cenários. O Botafogo iniciar as obras em dezembro e ficar dezembro, janeiro, fevereiro, março, sem o seu estádio. O Botafogo, para isso, precisa se garantir, e a gente acredita que isso vai acontecer, na fase de grupos da Libertadores da América. O Botafogo não pode perder o seu estádio em pré-Libertadores. A gente viu como ele foi importante na pré-Libertadores esse ano. Há uma perspectiva, é claro, de brigar por título até o final do Campeonato Brasileiro, e brigando pelo título dificilmente o Botafogo sairia ali do grupo dos 4 melhores colocados. Então fica a expectativa de que o Botafogo consiga realmente se garantir na fase de grupos da Libertadores, tá? Ah, se for campeão brasileiro, ok. Se for campeão da Libertadores, também já se garante na fase de grupos. Aí o Botafogo realmente só estrearia em março na Libertadores. E aí você diminui, porque como campeão, o Botafogo estreia fora de casa. Então você diminui o impacto. Como campeão, ou como... Porque depende muito do ranking da Conmebol, né? Mas como campeão da Libertadores ou campeão brasileiro, o Botafogo tem grande chance de estrear fora de casa. Dependendo do grupo que cair, né? Tem grande chance de estrear fora de casa. O time que vem do pote 4, que é o pote da pré-Libertadores, ele sempre vai estrear em casa. E o Botafogo vai ser muito importante. Um bom rendimento em 2024, melhor do que está sendo. Um título em 2024 pode colocar o Botafogo num pote mais bem colocado, né? Um pote melhor, mais prestigiado. E aí no sentido de que o Botafogo faça essa estreia longe do Rio de Janeiro, para dar tempo de entregar o estádio Newton Santos na melhor das condições. Tá? Porque também não dá para entregar de qualquer jeito. 4 meses de obra, estou colocando aqui um cenário muito positivo, tá? Porque a ideia é entre 4 e 6 meses de obra. É claro que o Botafogo é que vai estipular isso. Estou botando 4 meses de obras porque imagino que o John Textor vai querer contratar os melhores, né? Não vai ser o que a gente se acostuma a ver em obras públicas, né? Os melhores para poder acelerar ao máximo esse processo de retirada da pista e aproximação do campo com a arquibancada. Tá? Então vai ser um processo muito demorado, trabalhoso e que tem que ser planejado. Não dá para ser feito de qualquer maneira. Tá? O Botafogo não pode sofrer prejuízos por conta disso. Ele precisa ser ajudado. Tá? E para ser ajudado, tem que ganhar hoje. Tem que ganhar hoje. Porque os adversários vão cafungar. Essa é a rodada de os adversários cafungarem no nosso cangote. É o Palmeiras que já jogou e já ganhou do Cuiabá, é o Flamengo que joga no Maracanã contra o Red Bull Bragantino, é o São Paulo que pega um Vitória, é o próprio Bahia que está na 5ª colocação, jogando em casa, e o Fortaleza. Fortaleza que joga contra o Corinthians, né, que pode inclusive ultrapassar o Botafogo, se o Botafogo, é claro, não fizer a sua parte. E para isso o Botafogo conta, não vou dizer com força máxima, mas vai contar com um time muito capaz de vencer o Bahia. Vamos à possível escalação do Botafogo. Botafogo que pode vir com John, Tietê na lateral esquerda, já que o Matheus Ponte não vai jogar, está suspenso. Bastos, Lucas Alter, no lugar do Alexander Barbosa, que também está suspenso. E o Marçal,
na lateral esquerda, voltando de contusão, tá? No meio-campo, a tendência é que mantenha o que tem de melhor, tá? Gregory, Marlon Freitas, Thiago Almada, Matheus Martins de um lado, Luiz Henrique do outro, e Igor Jesus no comando de ataque ou Tiquinho Soares. Existe uma possibilidade também, como eu falei no vídeo de ontem, de ele começar com Tiquinho e Igor Jesus, tá? E aí o Luiz Henrique entraria no segundo tempo, o Matheus Martins jogando ao lado do Thiago Almada, Matheus Martins caindo para um lado direito, Thiago Almada caindo pelo lado esquerdo, tá? É uma possibilidade, beleza? Mas acredito eu que o Botafogo venha com um time muito semelhante ao que veio contra o Palmeiras. Cansou, vai trocando, até porque teremos uma semana aí de descanso, a semana de Copa do Brasil no meio de semana. O Botafogo não joga, o Bahia joga, né? Mas o Bahia não vai poupar ninguém. Descansou uma semana, tem que jogar com o que tem de melhor. E cuidado com essa meiuca do Bahia, né? Essa meiuca do Bahia é muito perigosa. Além dos laterais, Santiago Arias e o Luciano Juba, que não é um lateral, Luciano Juba, na verdade, era um ponta, depois virou ala e agora virou lateral, e na verdade continua sendo um ala, né? O Bahia é um time muito ofensivo. Então ficar sem o Luiz Henrique e o Matheus Martins não faz sentido, porque o Botafogo pode explorar muito as costas de Santiago Arias e do Luciano Juba. É um meio-campo extremamente ofensivo com o Jean Lucas e o Caio Alexandre, tá? Jogadores de muita qualidade, mas sem tanta velocidade nesse meio. O Everton Ribeiro e o Cauli, grandes destaques, jogadores muito técnicos. E no ataque, Tassiano e o Everaldo, dois jogadores fortes de área, não são velocistas. O Ademir, né, que foi do América Mineiro, do Atlético Mineiro, voltou a ficar à disposição, tá? Mas o Bahia ainda continua sem o Biel, tá? Um dos principais jogadores também. O Biel, muito técnico, não vai atuar. No mais, é aquele mesmo time com o qual a gente está acostumado a jogar, né? A gente está acostumado a jogar contra o Bahia com essa formação. Um time muito forte, muito bem treinado, muito consciente do que fazer na Fonte Nova. Porém, acho que o Botafogo tem grandes chances de sair com a vitória e não ficar dependendo de torcer para Corinthians, porque no dia que o Botafogo depender do Corinthians, desse time do Corinthians para arrumar alguma coisa, o Botafogo está perdido. Ele precisa contar com as suas próprias forças. E depois, uma semana de descanso. A gente espera que seja uma semana de descanso na liderança do Campeonato Brasileiro, tá certo? Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, um abraço e, é claro, depois do jogo, live aqui no canal Gigante Glorioso. Valeu!